Boa noite. Eu vou só conferir se estamos online para a gente dar sequência a esse vídeo. Muito bem, nós tínhamos comentado que não íamos gravar nesse canal, mas eu estou tendo dificuldade para gravar lá no outro, então eu vou gravar nesse e vou lançar no outro após a gravação, ok? Como eu falei, nós vamos reduzir o tamanho dos nossos vídeos, nós vamos lançar nossos vídeos em formatos menores, tá certo? E, na verdade, nós vamos tentar mostrar para vocês aqui que o que nós estamos vendo hoje, né, o que nós estamos mostrando para vocês hoje, é justamente aquilo que já mostrávamos antes, né? Vamos dar sequência com um vídeo curto para mostrarmos que verdadeiramente as profecias elas não param, elas continuam, elas estão de pé, e que a grande multidão vai ser pego, né, desprevenidamente, como que virá como uma tsunami, abalando todos os lados, todos os montes, tudo que é sistema, tudo que é igreja, tudo que é seguidores de líderes, seja de hangouts, de lives, seja líderes de igrejas, de religiões, todos vão ser pegos de surpresa. Então nós vamos mostrar isso aqui de forma bem resumida, aquilo que nós preparamos para hoje, tá ok? Bom, o ponto base do Apocalipse 18 tem um mistério aqui, ó. Aqui há sabedoria, entendimento, calcule o número da besta dela, é o número, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, ok? Então, na verdade, não existe nenhuma palavra bíblica que nos manda calcular o nome do indivíduo, do líder, da besta, etc. Mas o número, ok? Então, é baseado nessa parte do número, apresentar para vocês essas profecias, né, de forma bem simples, para que vocês compreendam, ok? Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui, o que nós fizemos uma leitura aqui bem rápida. Olha, como base nós vamos criar Daniel capítulo 2, para nós falarmos um pouco sobre a estátua, né? Entendermos o que significa a besta e a imagem, né? Nós vamos mostrar que em Daniel 2:28 diz assim, ó, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor, observe que ele está dizendo que Deus, o Deus do céu, fez o Nabucodonosor saber, através de um sonho, o que há de acontecer nos últimos dias. Observe que a palavra ela não tem contradição, ela está dizendo que é para os últimos dias. Aquilo que o rei viu, a visão da estátua, não era para aquele tempo dele. Os últimos dias. Quando é os últimos dias para você? Lá no passado, antes de Cristo, ou agora, pós-Cristo, nos últimos dias, assim como estamos revelando? Os últimos dias é agora. Então, a visão que o Nabucodonosor teve é para os últimos, ok? Então, compreenderam, né? Então, vamos ver outro ponto aqui. Então, nós queremos usar a estátua como base para você compreender a visão. Daniel, capítulo 3. Ora, o rei Nabucodonosor, depois daquele sonho, fez uma estátua de ouro. Era de 60 côvados.
largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, da província de Babilônia. E aí a Bíblia vai dando a narrativa na sequência, né? Que houvesse uma consagração à estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, você vê que essa estátua ela tem uma medida, ela é de 60, né, de altura, 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Então, 60 mais 6. Observe bem. Ele estabelece uma regra, uma lei universal para a época, naquele tempo, sagrar, né, a estátua, para que todos adorem a estátua. Bom, a história todo mundo conhece, então não vamos alongar sobre o que foi lançada na cabeça desse rei, né? Adoração a uma imagem, uma estátua, tá bom? Então fique só ligado na parte de cima. Mais 6. Bom, primeiro nós temos que compreender o seguinte. Vamos voltar aqui para a leitura. Apocalipse capítulo 18 está falando de um número. 600 é um número, né? 600 é um número. 600 é um número. 60 é outro número. Certo? E 6. Então você vê que tem 3 números aqui. Este é o número da besta. 666. 66. Então separe os números. Pense no primeiro, 600. Pense no segundo, 60. Pense no terceiro, 6. Então há 3 números aí. 666. Então existem 3 números. Já identificamos 2 números no capítulo 3, né? Então aqui você vê 60 e você vai ver 6. Aqui tem 66. A adoração à estátua, segundo Daniel aqui, é algo que aconteceria nos últimos dias. É a visão da estátua. Para os últimos dias, que é o último tempo, ou seja, não era para o passado, é para o presente, que hoje representa o futuro da época de lá, né? Ou seja, os últimos dias, apontando para o nosso tempo. Então, quando você vê a estátua, né? Nós vamos agora entender o mistério do número 600, mais 60, mais 6, há 3 números aí, né? Vamos lá. Então, 600 mais 60 mais 6 é o número da estátua, é 60 mais 6. Então, dá 66 aqui, ó. A parte aqui deu 66, ok? Então, irmãos, eu vou deixar essa parte de Êxodo que eu separei para o final, tá bom? Agora vamos compreender, já que a Bíblia está falando que esse número da besta, números, né? Então, você vê que dá 600, é um número, 60 e 6 é outro número. Então, nós estamos vendo aqui 3 números que somados, né? Os 3 dá 666, ok? Então, você está vendo que são 3 números, né? Somados todos dá 666. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente de que maneira nós começamos a compreender essa visão lá no passado, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Para que a gente possa compreender, né? Pronto, eu vou trazer aqui para nós ilustrarmos a estátua, né? Vamos criar aqui a base de fé, a estátua, né? Então, essa estátua, ela tinha... essa aí é a do rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor teve essa visão dessa estátua. Ele, ao ter a visão da estátua, né? No capítulo 2, ele passa a pedir uma adoração a uma estátua no capítulo 3. São 2 estátuas. Uma é a que ele teve a visão, que é essa aí, cabeça ouro, peitoral prata, bronze, ferro, barro e ferro, né? Então essa é a visão que ele teve. Na sequência, no capítulo 3, ele teve uma ideia própria dele mesmo, uma imagem, que todos deveriam adorar. Não é essa estátua, é a imagem. A estátua que ele viu, que simbolizava
um acontecimento futuro, e ele idealizou lá uma adoração a uma imagem. Né? O rei pediu adoração a uma imagem. E a estátua da imagem que ele pediu adoração, ela tem aquela medida, 60 mais 6. Você entendeu agora, né? Então vamos lá. Então você pega agora, vamos para o que a Bíblia nos mostra, né? 7, existia aqui, esse período antes de Cristo, a figura do rei Nabucodonosor, tá bom? Então Nabucodonosor teve a visão da estátua, o rei Nabucodonosor. Esse ano era 607, ó. Se você pegar a história, todos vão conhecer isso aqui, ó. Né? O tempo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? Então, você vai entender o ano 607, e aconteceu esses acontecimentos. E aí eu queria te apontar para algo futuro, né? No ano 600, antes de Cristo, você vê uma estátua, no Daniel capítulo 3, de 60 por 6, né? E no ano 600 havia essa criatura chamada Nabucodonosor. Agora, compare bem com isso aqui que você vai ver agora. Depois de Cristo, 600 anos depois de Cristo, existia um homem, tá essa figura aqui, ó, Papa Bonifácio III. Não existia a palavra Papa. A palavra era bispo. Esse bispo aqui, eu vou mostrar para você agora, deixa eu ver aqui, eu vou ter que passar aqui e mudar a imagem para você compreender. Então, no capítulo 13, né, fala dessa adoração lá no futuro. Então, você vai começar a entender agora aqui, trazendo para o futuro já. Né? Nós vimos que o Nabucodonosor foi no passado. No 600 a.C., né, Nabucodonosor, ele... É aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, a estátua, Nabucodonosor, ele tem a visão de uma estátua que apontava para o futuro, que está no Daniel capítulo 2, e no capítulo 2 ele tem uma visão dessa estátua, não é aquela imagem que ele faz com que todos adorem, ali é outra coisa. Aí no capítulo 3 ele imagina que isso se referia a ele, e ele seria esse grande Deus da terra, né, o rei dos reis, senhor tal, cabeça ouro. Ele se imagina dentro do sonho, e ali ele vai pedir adoração a ele através de uma imagem que ele cria, né? Cria uma imagem que todos vão ser obrigados a adorar, e vem aquela história de Daniel e seus 3 amigos. Então vamos lá. Então você tem aqui essa imagem que refere-se à estátua que foi vista por Nabucodonosor, que era algo que ia acontecer no futuro. Olhe bem para você compreender isso aqui, ó. No ano 607, aconteceu a mesma história, né? A mesma que aconteceu, né? Veio Nabucodonosor no ano 607, em seguida veio a adoração à imagem. Agora, você viu que lá existia, no capítulo 3 de Daniel, já mostrei aí, e mostra que a imagem tinha 60 mais 6, 60 mais 6. O ano dos acontecimentos é isso aí. Só que a criatura chamada Nabucodonosor, ele existia no ano 600. Ele estava vivo. Ele era a besta da época, né? Ele era o grande líder que Deus permitiu, que assim Deus, a Bíblia diz que Deus levantou para que ele se fosse prova aos judeus na história, né? Aquela história lá de Jerusalém, vocês conhecem muito bem, invasão, o cativeiro de 70 anos, então vocês têm que compreender isso aí. Então vamos lá. Então você tem, nesse mesmo tempo, agora, trazendo para o futuro, no ano 600, havia outra espécie de uma liderança, era um bispo chamado Bonifácio III, e o bispo Bonifácio III, no ano 600, 66, ó. Ele é o que vai receber o número de 66. Esse bispo Bonifácio III, ele existia no ano 600, assim como Nabucodonosor existiu no ano 600 a.C., estabeleceu uma imagem. No ano 600 ele estabelece a imagem, que é a imagem de 60 por 6. Pegar o número do Nabucodonosor, que é o tempo dele, o ano dele, mais a imagem 60 por 6 dá 666. Agora, você trazendo para o futuro, você vai ver o que agora? Vamos lá. Você vai entender que existe Bonifácio III, o bispo de 66, o bispo de número 66. Esse bispo de número 66, ele era um romano, lá de Roma. Então, esse bispo, no ano 600,
recebeu a grande ordenança de estabelecer o papado universal, que naquele tempo era chamado o bispado, né? Ó. Então você vai ver que aqui, da mesmo período também, 607, ó, período do Bonifácio III, ó. É o mesmo período do Nabucodonosor, só que um é antes de Cristo e o outro é depois de Cristo, ó, tá vendo? Um é antes, outro é depois, e todos têm o mesmo número, ó, 66 aqui, ó. Ó, aqui em cima, ó, meia, tá vendo? Esse bispo 66, tá lá em cima do Bonifácio III, da figura, é a mesma, também aquela história da estátua de Daniel 3, 60 por 6, 60 mais 6, 66. Então, observe que esse Bonifácio III é 66. Ó. E o ano 600. Qual foi o ano que se estabeleceu esse papado universal? 607. Ó. Qual foi o ano que Nabucodonosor invadiu Jerusalém? 607. Então, você vai ver que os números estão combinando. 600 para trás, 600 para frente. No ano 600, uma estátua 66. Né? 60 por 6. No ano 600 depois de Cristo, um Papa 66. Então você percebe que 666 para trás, 666 para frente. Então aí já ficou provado quem é a besta 666 que o Apocalipse está falando. Calcule o número da besta, não é o nome dela. Como o Apocalipse 13 está mandando a gente calcular o número da besta, é um número que identifica quem é a besta do Apocalipse. Quem é a besta do Apocalipse? É o papado universal, que já foi, no passado, a estátua do Nabucodonosor. Lembra do Nabucodonosor, estabeleceu a estátua, que todos deveriam adorar aquela imagem e tal. Nabucodonosor, ano 600, a imagem 60 por 6 dá 600, mais 60, mais 6, que dá 666. No presente, depois de Cristo, né, no ano 600, o Papa 66. Então, 600 mais o Papa 66 dá 666 também. Então a Bíblia diz, calcule o número da besta. Ela é o número que identifica essa besta. Então nós aqui revelamos a identificação, a identidade que revela o número da besta, o papado universal. Só que naquele tempo não existia papado, era bispado, entendeu? Se você pegar a história do Bonifácio III, você vai ver o quê? Que naquele tempo, até do ano 300, quando Constantino levou o cristianismo de Jerusalém para Roma, os imperadores dominavam o cristianismo juntamente com os bispos, né? Não existia papa, era bispo. Ainda que eles digam que Pedro é o primeiro papa, mas eles consideram Pedro bispo, que eles depois transformaram em papa, né? Então, vamos lá. Então, no ano 600, o imperador Flávio Focas, né, tá aí, ó, se você ler direitinho, tá em azul, ele agora toma uma grande decisão. Ele diz, olha, o cristianismo não será mais dirigido, dominado por dois líderes, ou seja, o imperador e o bispo. Agora, o cristianismo será totalmente entregue ao bispo, bispado universal. E esse bispado universal, hoje para nós, foi transliterizado, né? Hoje a palavra foi transformada, ou seja, modificada para universal. O bispo é o papa é o bispo. Então, o bispado universal é o papado universal. Então, quem é a besta 666? 3 vezes 60, 600 mais 60 mais 6. 600, número 600. Mais 60, número 60. Mais 6. Ou seja, 666. Ano 666. Ano 600 depois de Cristo, o Papa 66. Ano 600 antes de Cristo, você vê a figura do Nabucodonosor, e no capítulo 3 de Daniel, você vê a imagem que ele pede que todos adorem, que é 66. Aí o Papa, na imagem 66. O bispado universal, o papado universal, ok? Então, 600 mais 66. Então, irmão, aqui está identificado quem é a besta do Apocalipse 13. O número dela, não é o nome dela. 600 mais 60 mais 6. 666, ok? Então, já de cara aqui, já inauguramos aqui a história, bem fácil para vocês, né? De onde vem a revelação do papado universal.
vem da besta 666, 666, ok? Eu acho que esse vídeo não vai ser tão curto, porque é um assunto muito grande, mas eu vou tentar reduzir o máximo aqui, falar o mínimo possível, ok? Então nós temos agora o papado universal, que representa esse número, 666. Bom, como a transmissão ao vivo, eu não pude gravar no outro canal, e eu estou gravando nesse, só depois de gravado, que quando for aprovado pelo YouTube, é que essa imagem vai ficar em perfeita TV com mais nitidez, ok? Então, por estar ao vivo, ela não vai lhe dar uma leitura muito boa, mas é bom que você entenda o que eu estou explicando. Então, vamos lá. Então, vamos agora continuar a visão do papado universal, tá bom? Então, nós vimos que a estátua de Daniel, lá no capítulo, versículo 28, dizia que esse tempo seria o futuro, nos últimos dias. Né? Nós já mostramos isso. Então, vamos tirar essa estátua fora. Vamos agora mostrar que o tempo do Nabucodonosor era o ano 600, e no ano 607 ele decreta esse acontecimento. 607, depois de Cristo, também é decretado o papado universal, ó, do mesmo jeito que foi feito lá no ano 600 para trás, no ano 600 para frente. Pegaram a mesma data, 607 e 607. Foi o decreto, né, do papado universal no futuro, depois de Cristo, e o decreto da imagem da besta, né, lá no passado, antes de Cristo, né, tudo no ano 607, tá bom? Então eles têm a mesma numeração correspondente, ó, 607 para lá, 607 para cá. Então aí você já entendeu que o cálculo é 600, o ano, mais 66, que é a imagem. Ou seja, aqui no futuro é o Papa. 66 é o Papa universal, quando o Papa manda em todos, né? Em todo o sistema do cristianismo. Então vamos lá. Então você tem hoje o papado universal vindo daí, né? Dentro desse contexto, deixa eu ver aqui com mais calma. Então vamos lá. Então nós temos agora, dentro desse contexto, o papado universal entrou em ação através do Bonifácio III. Então vamos apagar mais essa aqui para facilitar a visualização, né, daqui para frente. Então nós temos agora aqui o contexto contínuo, né? Então daí vem aquela grande revelação que nos últimos dias, entre os barro, ferro, né, viria o anticristo, né? Nesses últimos dias, no barro e o ferro, viria o anticristo, que destruiria o contexto daquela imagem, né? Então aquela estátua que foi revelada na Nabucodonosor, que apontava para o futuro, ela está apontando o tempo de hoje, né? Se você pegar Daniel 2, 28, diz assim, ó, esse acontecimento acontecerá no futuro, né? No futuro, o futuro é agora, irmão. Então, quando nós chegamos nos pés barro e ferro, aí nós compreendemos que já chegamos no fim, né? Mas antes de compreendermos o fim, vamos para o início do contexto da revelação da estátua, né? Antes de falar desse fim, vamos falar um pouco sobre a estátua, né, o contexto dela, para você compreender bem, né, onde nós estamos revelando essa estátua, né? Então, Deus nos mostrou da seguinte maneira: a estátua de Daniel, do capítulo 2, não é do 3, o 3 é a imagem que é adorada, e no capítulo 2 é a estátua que foi revelada a Daniel, né? O Nabucodonosor não compreendeu, ele entendeu errado, e Daniel explicou que ela seria algo para o futuro, né? Um acontecimento futuro, né? Então, se você pegar essa estátua, nós revelamos da seguinte maneira, quando Deus nos levantou em 2011 para dizer que tinha chegado o fim do cristianismo, e que seria a destruição do cristianismo nos nossos dias, né? Então, nós estamos revelando nesse tempo da seguinte maneira: a cabeça de ouro é o Cristo, naquele tempo Nabucodonosor se viu nessa figura, cabeça ouro. Aí peitoral prata, você vê que ali todos identificam que é os medo-persas, o reino que Deus deu aos medos-persas, né? Na Babilônia, cabeça ouro e tal. E aí você vai entender que no ventre, os gregos, né? A depravação do grego, a profanação, e depois vem o papado universal, o sistema romanismo, né, os romanos, né? Então essa aqui é a visão do passado, né? Os romanos no passado em torno dessa estátua, né? Então agora vamos trazer ela para a figura do cristianismo, na visão moderna, né? Dentro da revelação do futuro. Então Deus me disse, olha, assim como Nabucodonosor, cabeça ouro,
ali é uma figura do Cristo, cabeça ouro, que está acima de todos. O peitoral ligado ao Cristo, assim como os médios persas eram ligados em torno da Babilônia, são os apóstolos, a Igreja Unida, a Igreja cristã do primeiro século, que é o peito e braço. Né? Então, a Igreja desviada, depois do ano 300, depois da morte dos apóstolos, depois do ano 100 especialmente, e quando chega no ano 300, ela vai para Roma. Além, vai para Roma pelo ventre, né? Que é a mesma figura que você vê lá dos gregos. Né? Romanos em ação. Com os romanos em ação, do ano 300 ao 600, aí nós contamos aquela história. Né? O Papa Universal, o Bispo Universal, surge no ano 600, que é o Bispo de 666, ou seja, o Bispo 66. Então, do ano 300, né, do imperador até o período do ano 600, quem dominava o cristianismo era o imperador e o bispo. Era dividido entre dois poderes. No ano 600, existia um bispo universal, né, no ano 600, que chamava, até então, de Bonifácio III, ele era o número 66, nós já mostramos aí nas imagens anteriores. Então, esse bispo 66, ele vai estabelecer agora um novo cristianismo totalmente nas trevas, né? Pelos papas, né? Que é o período das trevas. E aí vai entrar lá no ano 1517 a 2017, é o período dos protestantes, o barro e o ferro, católicos e protestantes que vão se misturar, né? Nesse contexto, católicos e protestantes, que agora se misturam nesse contexto, e aí vai ser o fim do cristianismo, como Deus nos revelou isso em 2011. Chegou o fim do cristianismo, né? Então é o fim das igrejas, é o fim dos grupos, é o fim das lives. Estou falando dos crentes, né? Dos verdadeiros crentes que vão ter que ser provados, daqueles que vão ter que mostrar se são crentes, porque quando chegar a grande provação, a metade vai para o lixo, né? É joio, a outra metade chama de trigo, que precisa morrer para dar fruto, né? Então, se você pegar o contexto, é em torno dos protestantes e dos católicos, é o fim do cristianismo. Aí Deus me revelou isso quando? Em 2011, né? Era o fim do cristianismo. Então, você está vendo que essa foi a maneira que Deus me revelou o fim do cristianismo. Por isso, nós temos uma revelação totalmente diferente, e aí você vê o anticristo nos pés barro e ferro, que é o nosso tempo atual, católicos e protestantes, divididos depois de Lutero, e agora chegou o tempo do fim do cristianismo e a era do anticristo. Então nós estamos vivendo literalmente a visão da estátua para os últimos dias, como foi revelada a Daniel. Bom, como foi que Deus me mostrou a associação da estátua de Daniel no passado com o Apocalipse do moderno? Né? O Daniel é um Apocalipse e o de João é outro Apocalipse. Então Deus me mostrou a união das figuras. Bom, dessa figura que você está vendo aí, foi a forma que Deus nos mostrou a revelação de como seria a estátua no passado e os cavalos no presente. Os cavalos estão no Apocalipse de João, a estátua está no Apocalipse de Daniel. Então, pegando os dois Apocalipses, Daniel e João, é o mesmo Apocalipse. Ok? Então, vamos lá. Cabeça ouro, né? Aí você vê o cavalo branco, o Cristo, a igreja saindo para o mundo para vencer, para triunfar, para ser vitoriosa, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então eu estarei convosco todos os dias, então nós estamos revelando o cavalo branco é o Cristo e a igreja, vitoriando, ou seja, vencendo até a consumação do século. Bom, representa a cabeça ouro, né, que é o Cristo e tal, que naquele passado foi representado, muita gente compreendeu que era Nabucodonosor, né. Então lá, e o peitoral prata, é a igreja dividida, ou a igreja unida entre Cristo, né, que é o mesmo cavalo branco, o peitoral prata é o cavalo branco, que é a igreja unida. Agora, o cavalo vermelho se divide quando a igreja se desvia de Jerusalém e vai lá para Roma. Aquela cintura ali, que é o ventre, né? O ventre de bronze, é a igreja desviando-se de Jerusalém para Roma, que até o ano 300 é o período do ventre. Então, do ano 300 em diante, já é o romanismo tomando conta do cristianismo. Então, quando vai chegar agora em torno das pernas de ferro da estátua, é o tempo do ano 600, quando vai surgir o cavalo preto, que é o cavalo do anticristo, já começando a dar sinais, que é o papado universal. Só que o cavalo vermelho tem a cor de Roma, é uma cor
que tinha uma espada, que é a Bíblia fala, a espada é o símbolo da cruz, a cruz, se você olhar, ela tem a simbologia de uma espada, e eles usaram a cruz para matar, em nome de Deus, né, em nome de Maria. Então, a cruz é um símbolo de uma espada. Então, que tem uma espada para matar, ou seja, ele tem uma cruz para matar. Né? A cruz não era para matar, é para nós morrermos em Cristo, não para matarmos. Né? Mas Roma inverteu o cristianismo, profanou, né, paganizou, e transformou a cruz em algo pagão, né, e criminoso. Né? Então, mas aí você vai para o Cavalo Preto, ano 600, o Papado Universal, né, o Bispo Universal, o Bispo de número 66, né, o Cavalo Preto, que é as pernas de ferro, que é as pernas pretas que você vê aí na estátua. Então você desce mais adiante e vai ver um cavalo amarelo. Bom, o cavalo amarelo nós revelamos hoje de uma forma mais clara e ampla, é o Brasil, né, com amarelada, esverdeada, como está lá na leitura, é o cavalo do anticristo, não é branco, ele é amarelado, que é quase branco. Então esse cavalo do anticristo tem sobre ele a morte. Esse é o anticristo, não é o cavalo branco. O cavalo branco é para vencer. O anticristo é para ser derrotado, porque Cristo vai derrotar todo esse trabalho do anticristo. Então o cavalo do anticristo é o amarelado esverdeado. Então aí nós identificamos a Laodiceia do nosso tempo, o cristianismo profanado, barro, pés de ferro, que é os católicos, de barro, que são os protestantes. É o cristianismo totalmente na profanação, na apostasia. Então nesse período da Laodiceia, da apostasia, levantar, que é o nosso tempo, né? Aí vem os pés de barro e ferro, né? Então é aquilo que você acabou de ver, a figura de barro e ferro nos pés, é uma revelação totalmente diferente daquilo que você pudesse imaginar, tudo que você já compreendeu. Então nesse tempo de nós hoje, que é o nosso tempo, né, trazendo para agora, nós temos o quê? O ferro e o barro, que é o catolicismo e os protestantes, o reino dividido, e todo o reino dividido será destruído, essas igrejas vão ser destruídas, as lives, os grupos de lives, os hangouts, esses caras guerreando entre eles, brigando por seguidores, brigando por ovelhas, por links, né? Por like, sei lá, aquele que diz lá que é para gostar do vídeo, eu nem sei o que é aquilo, que nem peço para ninguém me colocar nada, eu não peço para ninguém me seguir, simplesmente estou aí plantando, né? Então, se você compreendeu, hoje você vê uma guerra, o que você via nas igrejas, você vê aqui na internet, o pessoal guerreando por seguidores que possam pagar para eles por aqueles vídeos que eles estão postando, né? Então, você tem a mesma situação de divisões nas igrejas e aqui na internet. Então, nesse tempo, virá a consagração à imagem da besta, que nós já revelamos, é a consagração a Maria, a imagem que todos vão adorar. E a Bíblia diz que a mulher montada na besta, a besta adora Maria. Então, quando você adora Maria, você adora a besta. Quando você adora a besta, você adora Maria. Então, é a mulher montada na besta. Então, esse papado do nosso tempo, tem 2 papas, os 2 oitavos, um vai sair, outro vai voltar. Então, nesse tempo, ele vai estabelecer o anticristo, o 666, né? Que é o papado universal. E aí você vai cair justamente nos últimos dias, profecia de Daniel, né, que seria para o nosso tempo, né? Então vamos dar uma olhada aqui de novo na Bíblia, para a gente pesquisar aqui esses acontecimentos para nós hoje, né? Ou seja, no nosso tempo, né, esses acontecimentos profetizados na própria Bíblia, para você ter uma figura, né, mais clara, né? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Apocalipse 3 fala que o número é 600 mais 60 mais 6, né? É um número de uma besta, não é do nome dela, né? Então, você está vendo que esse número representa um período dela, um número dela. Então, vamos lá. Então, você está vendo que nós estamos revelando que isso é o papado universal, né? Então, vamos lá, dar uma olhada aqui, Apocalipse 13. Você vê que Daniel 2, 28, vai dizer que esse acontecimento da estátua era para os últimos dias, como nós revelamos, para hoje, os últimos dias é agora. Né? Ó, o que há de acontecer nos últimos dias, né? Agora. Então, os acontecimentos da estátua é agora, como Deus nos revelou, o fim do cristianismo, é a destruição do cristianismo, o fim das igrejas, as igrejas divididas, toda a provação que vai passar os cristãos agora, né? Então, esse é o fim do cristianismo que Deus me revelou em 2011. Então, você tem esse acontecimento, você tem Daniel 3, que vai dar o número então, mais 6, então 66, né? Nós mostramos que o papado universal é 66, nós mostramos que o ano 600 a.C. tinha Nabucodonosor, e que no ano 600, depois de Cristo, tinha o bispo, né, Bonifácio III.
e o número 66, tanto lá como no futuro aqui, ok? Então, o papado universal representa na era do Nabucodonosor com sua estátua. Nabucodonosor, ano 600, a estátua 60 por 6, 666. Então, você pega o futuro, que é o presente atual, o Papa Universal era o número 66, o ano dele era o ano 600. Então, 600 mais 60 mais 6. Então, este é o número que deveria ser calculado para se entender quem seria o grande anticristo dos nossos dias. Vamos dar uma olhada aqui, vamos fechando essa parte aqui, para que a gente tenha mais visão rápida, né, para a gente poder terminar assim, em um tempo mais rápido. Então, você pega Êxodo 13, né, você vai pegar o 13, 16, olha aí, você entendeu uma coisa. E será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte os tirou. Quando Apocalipse 13 fala que é mão e testa, essa mesma figura já existe no passado, no tempo da saída do Egito. E ali não havia chip, irmão. Não era o chip que estava lá. No Egito havia o mesmo sinal, mão e testa, que é no frontais aos olhos, a testa. Então, só que a Bíblia no futuro, como é hoje no Apocalipse, fala mão e testa. Só que lá é mão e frontais, é a testa. Então, a mesma referência, quando fala que a palavra de Deus teria que ser colocada na testa deles, ó, é a mesma que você vai ver no Apocalipse 13, mão e testa, do mesmo jeito. Legal, o Êxodo também vai falar outras vezes sobre o mesmo assunto. Quando a lei de Deus, ou a lei do Deus ali no passado, ó, estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, e que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas, né? Então, e estará continuamente na sua testa para que tenha uma aceitação, tá vendo? Dentro da lei, na testa, né? Entendimento, a lei na testa, no entendimento. É o que está falando no Apocalipse 13, a lei, o entendimento, né? Para que todos tenham entendimento da besta universal, do papado universal. É isso que a Bíblia está dizendo, é o ecumenismo do papado universal, que todos vão ter que aceitar. Então, se você pegar a mesma figura, nós estamos vendo no Apocalipse 13, o Êxodo 13, falando da mesma situação, né? Da mesma questão de mão e testa. Deuteronômio também fala sobre isso, né? Mas o Êxodo 13, especialmente, deixa muito claro, ó, e será isto por sinal, a marca, sobre tua mão, ó, mão, e por frontais aos teus olhos, testa, porque o Senhor com mão forte vos tirou do Egito, tá vendo? Então lá não tinha chip não, irmão, era isso aqui, ó, entendimento na mão, entendimento na testa, na mente, né? Ó, também as atarás por sinal na tua mão e que serão por frontais entre os teus olhos, ó, lá no Deuteronômio. Então Deuteronômio fala da mesma questão que está falando lá no livro do Êxodo, né? Ó, ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, né? Para que estejam por frontais entre os vossos olhos, para que a vossa visão, o vosso compreender, o vosso entendimento, para que vocês compreendam minhas leis, aceitem e pratiquem minhas leis. Então, quando está falando desse sinal, da marca, irmão, não é chip, não é nada. Sinal está falando de entendimento, de autoridade, de conhecimento, de leis. É a lei do anticristo que virá, é a nova cartilha do anticristo que virá, os novos mandamentos do anticristo que virão. Então, é o novo evangelho do anticristo, é a nova igreja do anticristo, é o novo Cristo do anticristo. Então, é isso que marca sinal. Com chip. No Egito não havia chip, já havia a marca, sinal. Então, você descarta essa ideia de chip como sendo a marca. Conjunto, aí sim, nós já chega lá. Faz parte dos interesses dele, sim, claro, dos interesses, né? Então, lembre-se que Deus disse que mandaria para os últimos dias a aberração que viria, né, para testar os homens. Olha aqui, ó. E com essa aberração que viria nesse nosso tempo, ó, por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira em vez da verdade. Por que o Marcos Profeta não tem ninguém seguindo, ninguém acreditando? Por que o Marcos Profeta não tem seguidores? As pessoas preferem seguir mentirosos, enganadores.
Então, nós estamos revelando as mesmas revelações, as mesmas profecias. O arrebatamento da igreja a qualquer momento, partindo de abril, maio, junho, não chegará a setembro, porque setembro já é o tempo do anticristo, a aparição de Satanás no céu. É aquele contexto que nós já falamos em outros vídeos, né? Então, estamos revelando os mesmos mistérios, que a igreja está para ser arrebatada, ela não passará pelo grande mar vermelho que virá. Né? Partimos de abril, a saída. Então, a qualquer momento chegará o mar vermelho, a igreja tem que ir para o outro lado. Você lá na frente vai me compreender. Quando nós cremos nessa saída do Egito, trazendo para a figura de hoje, a saída para nós passarmos para o outro lado do rio, ou seja, para o outro lado do mar, sem que fiquemos na grande tribulação, ok? Aí nós mostramos que essa operação do erro viria, que esse tempo seria o nosso tempo. Então viria, pela ordem de Deus, a operação do erro, né? Lembre-se disso, que a operação do erro viria nesse tempo. E nós mostramos aqui sobre o Papa Francisco ser esse anjo, né? Esse anjo desse tempo, né? Então vamos dar uma olhada aqui, o que significa anjo, né? Por exemplo, João Batista foi colocado na posição de anjo, né? Cristo disse assim, ó, os anjos, né? O anjo que foi enviado, prometido, era João. Ele vai mostrar aqui, ó, Mateus 11, ó. Aqui, ó, porque desde João Batista, ele vai mostrar aqui, ó, versículo 10, ó. Porque é este João Batista de quem está escrito, eis que diante de tua face enviou meu anjo, diante de ti o teu caminho. Quer dizer, quem foi que preparou o caminho de Cristo? João Batista. E Cristo chamou de anjo. O que significa então anjo, meu irmão? O que é o significado de anjo? Vamos dar uma olhada aqui, rapidamente, para você compreender o que significa um anjo, né? Por que a Bíblia está chamando anjo? No caso, João Batista, no Apocalipse, é também chamado de anjo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Consegue entender isso aqui, né? Vamos ver aqui o anjo, o que significa. Já falamos sobre isso aqui, os católicos protestantes, né? São os barro e ferro, que Deus vai separar, o joio e o trigo. É a grande prova dos cristãos que virá agora na tribulação, né? O reino dividido que será destruído, né? Então, estou tirando isso aqui para facilitar. Vamos dar uma olhada aqui, o significado de anjo, irmão. O tempo do Francisco, no Apocalipse 10, seria a revelação dos trovões. Nós falamos no vídeo anterior. Então, o que significa o nome anjo, né? Dentro da Bíblia, né? O sentido original de anjo, né? Então, nós até aqui separamos, né? Fica anjo na Bíblia, né? Deixa eu ver se eu selecionei aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu quero tirar só uma figura aqui para vocês terem uma visão exata do significado. Tá aqui, ó. Significado da palavra anjo. Esse é o significado quando a Bíblia fala anjo, né? E muita gente confunde a questão do anjo com anjo de asinha, batendo asinha. Olha, o significado da palavra anjo, no hebraico, malak, significa mensageiro, representante. No grego, agelos, significa um mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, um anjo, um mensageiro de Deus. Deus disse que nos últimos dias enviaria a operação do erro. Lembra que no passado Deus enviava o espírito mal para atormentar lá Saul? E Deus envia. Então, não quer dizer que seja algo de Deus, que Deus tem prazer naquilo, mas Deus permite, Deus usa, Deus envia, né? Diz que Deus enviaria para a terra a operação do erro, assim que ele enviaria também o anjo que viria para cair na terra, nesse sentido. Nós revelamos São Francisco no Apocalipse 10, que a palavra anjo significa o mensageiro, o enviado, né? Nem todo mensageiro é do bem, tem um enviado do mal, tem um enviado que não é do bem, mas Deus permitiu anjos, espíritos, que foram atormentar Saul. Os malignos Deus já permitiu, né? Então você tem que compreender isso. Isso é uma vontade permissiva de Deus. E naquele tempo ele permitiria, ele deixaria que isso viesse, que isso tivesse que se manifestar, para que fosse dessa forma para se cumprir a palavra de Deus. Então, quando você vê essa questão do anjo, lembre-se que nós revelamos no Apocalipse capítulo 10, que o anjo do Apocalipse 10 é o Papa Francisco, né? Então vamos voltar aqui de novo para o Apocalipse 10,
né? Segundo Tessalonicenses está falando que Deus enviaria para este tempo, né? A operação do erro. Então você tem aqui que João Batista era um anjo, né? E ele não tinha asinhas, né? Apocalipse 10, nós falamos que nesse tempo viria o anjo, o mensageiro da sétima trombeta, que é o Marcos Profeta, está aqui, ó, Apocalipse 10, 7, e nos dias do anjo, mensageiro da sétima trombeta, está aqui, ó, Apocalipse 10, 7, nesse tempo, ó, né, o anjo, o mensageiro, né? Então você vê que nessa aqui do anjo forte, nós revelamos que aqui é o Francisco, ó. Ele tem algumas figuras, já mostramos aqui, o arco celeste, que hoje eles traduzem como arco-íris, o rosto do sol. Então, de que maneira você vai compreender isso? Da mesma maneira que Deus disse lá, ó, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia, que deem a besta o seu reino até que se cumpra a palavra de Deus. Então você sabe que, na verdade, estamos vivendo literalmente o tempo que Deus falou que iria permitir a vinda do mal, a vinda da provação, a vinda do anticristo, né? O anjo mensageiro que viria para o mal. Então, tudo isso, irmãos, são profecias que tinham que se cumprir. Divina, que Deus permitiria que tudo isso viesse. Então, olha aqui, ó, por exemplo, se você pegar o que significa o vigário, filho de Deus, né? Filho de Deus, o substituto do filho de Deus, o vigário, né, o filho de Deus, né, o vigário. Então, também dá 666. Ó. Nós não usamos nem esse critério. Nós já mostramos, nós revelamos o 666. Não é nesse critério como muitos já se levantaram usando aqui, né? Então, nós revelamos que o 666, ele é baseado no ano 600. A estátua, Daniel 3, 66. No ano 600, o Papa Universal, então é aí que nós revelamos o número da besta. Mas muita gente calcula, o vigário, filho de Deus, é o Papa. Bom, mas não é bem o nosso forte, né? Trabalhar com essa visão. Mas faz parte daquilo que já calcularam, né? Por exemplo, se você pegar aqui, por exemplo, o Papa, o 666, nós vimos que o anjo mensageiro significa, no Apocalipse 10, né? Ali nós revelamos o Francisco, que via da Argentina, né? Da Argentina, a bandeira do arco-íris, que representa a bandeira do movimento gay. Então, essa bandeira da Argentina, a bandeira do movimento gay, eles estão em contexto, né, totalmente dentro do contexto daquilo que nós revelamos no Apocalipse 10. Ó, o rosto do sol, de onde viria o Papa argentino. É o rosto do sol, o Papa da Argentina. Você tem outra questão aqui que está envolvida, ó. A bandeira do arco-íris é o movimento gay que está em torno desse Papa. É o mundo gay que nós estamos revelando, que já chegou para estabelecer aí, como nos dias de Ló, como nos dias de Noé, Sodoma, Gomorra. Então, quando nós vimos ali Apocalipse 10 está falando sobre o leste, que eles chamam arco-íris, né? Está falando do rosto do sol, de onde viria o Papa Francisco, né? O rosto do sol. O Apocalipse 10 está mostrando isso para vocês, ó. O rosto do sol, de onde viria o Papa argentino. E esse Papa teria um livrinho, os pés, né? O livrinho é o ecumenismo, que ele teria os pés sobre o mar, marianismo, o catolicismo romano mariano, e sobre a terra, que é o ecumenismo com outras religiões através dos Estados Unidos, de onde virá o falso profeta americano da terra, que é Estados Unidos. Então, o ecumenismo do Papa Francisco é aquilo que está no Apocalipse 10, né? E o pé na terra, juntando as religiões, né? O catolicismo com as religiões. Então, irmãos, tudo isso nós estamos revelando para que vocês compreendam, né? Nós, categoricamente, revelamos aqui o Papa que veio no Apocalipse 10, né? Para trazer o ecumenismo, né? Em torno dele, né? O ecumenismo de Francisco, né? Que envolve ele e os protestantes, né? E você sabe que são os cristãos, quando a gente fala protestantes, são os cristãos católicos, protestantes, são os cristãos, os judeus, né? E o pessoal do Islã, né? Então aí vamos falar mais adiante sobre o islamismo, que vai se unir com os cristãos para perseguir o povo de Israel e tal. Mas é isso mesmo, nós estamos mostrando para você sobre o ecumenismo, né? É o ecumenismo universal que viria através
do anjo, né? O anjo da bandeira gay, que chama lá Arco Celeste, bandeira do Sol, que é da Argentina, de onde viria o Papa. Bom, então, irmão, como nós já vimos essa parte, né, do anjo, da bandeira gay, da bandeira do Arco Celeste, e agora nós estamos terminando aquilo que começamos a falar hoje. Eu quis fazer muito rápido esse vídeo, tentei apressar ao máximo. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês, eu vou mudar aqui de novo. Por que que, por exemplo, hoje, o Papado Universal é o 666, né? Nós explicamos aí, né, nas palavras anteriores. Ano 600, Daniel capítulo 3, uma estátua de 60 por 6, 666. Ano 600 depois de Cristo, né, o Papa de número 66, Bonifácio III, o Bispado Universal, 666, é o número da besta. É a liderança com a imagem que virá para todos adorarem, entendeu? Então é isso simples, né? Então, esse negócio do chip na identidade, isso não é a marca da besta, é o contexto que está em torno dela, o ecumenismo, o reino do anticristo, um único governo mundial. E aí, para se fazer operações de compras, vendas, eles vão usar isso aqui, né? Como usam a moeda normal, que em alguns países é dólar, aqui é real. E aí cada país tem sua própria moeda, só que eles vão estabelecer uma moeda mundial, uma única maneira de se estabelecer uma moeda. Então, já escolheram esse modelo, o modelo é esse aqui. Aqui é só um protótipo, ainda vai modificar mais à frente, a partir do meio do ano. Então, essa nova identidade aqui, né? Se você pegar o tempo que o Lula inaugurou isso, deve ter sido 2008, 2009, em torno disso aí, né? Então, o Lula inaugura, esse período ele é do número 1 dele, e agora o Congresso Nacional, através do Temer, aprovou essa identidade, né? E ela passará por aperfeiçoamentos através da ONU, que vai vir governar o Brasil depois da queda do Temer, vem a Marina, aquela história depois que o Brasil foi invadido, né? Então, ele virá uma identidade única mundial, virá como modelo de cartão de crédito nas maquininhas, nos celulares, aquele esquema que já está tudo pronto, né? Só que não está pronto, na verdade, são vocês, os crentes, os cristãos, evangélicos, católicos, que não estão esperando isso. Vocês estão esperando outra coisa e virá diferente. Então, vocês é que não estão prontos, estão dormindo como virgens adormecidas. Então, nós estamos revelando de que maneira virá e vocês querem que seja diferente. Ok? Então, irmãos, é aqui que nós queremos encerrar hoje. Né? Como nós falamos, né? Sobre o anticristo, na verdade, que essa identidade não é a marca da besta em si, mas é o contexto do ecumenismo, do governo único mundial, do papado universal, a besta 666, a mulher montada na besta, tudo isso faz parte do 666. A imagem. E aí com ela viria esse contexto desse governo, a carteira de identidade, o cartão de crédito, todos juntos, o mesmo projeto, para que ninguém possa fazer compras, negócios sem isso. Como é que você vai viver na Terra sem comprar, né? Sem vender? Como é que você vai viver na Terra fugindo, né? Se escondendo? Em que buraco você vai se esconder com um grande estoque de alimento por 3 anos e meio? Então, irmão, para isso eles vão implantar essa ideia aí de manter o povo na jaula, né? Dependendo deles, do recurso que eles vão criar, que é a nova moeda única mundial, ok? Então, isso aí é o que nós estamos revelando. Esse vídeo não ficou muito curto, como eu gostaria, mas estamos mostrando para vocês. Essa identidade ela vai ser aprovada agora definitivamente pela ONU, começada pelo Lula, né? Então, vocês sabem disso, não é novidade. Lá no Egito não existia chip, mas existia a marca da besta, no sentido que vocês interpretam marca da besta hoje, que é chip. Então lá não existia isso, né? Lá existia o quê? O sinal, a marca, né? Só que quando fala sinal, marca, nós mostramos que lá no Egito existia o governo de Deus com o povo de Israel, com Moisés, e que nesse governo já tinha sinal de marca da testa, dos olhos e marca da mão. Então não tem nada a ver com chip, né, irmão? Que não tem nada a ver com chip, e que, na verdade,
O Apocalipse 10 está sendo revelado nos nossos dias, no dia da voz da sétima trombeta, né, de forma diferente, mas a Bíblia nos aponta que o anticristo realmente é o Papa, né? Então deixa eu voltar aqui só para finalizar, o que nós vamos falar finalmente é isso aqui. Então, filhinhos, é já a última hora, como ouviste, que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos. E já é a última hora, 1 João 2,18. Ele já identificava que o anticristo já era de Roma, porque Roma já dominava o cristianismo naquele tempo. Roma já perseguia o cristianismo juntamente com o judaísmo. Irmãos, daí já estava o anticristo, através do romanismo que já estava estabelecendo a perseguição a eles. Lembra da história do Emanuel que foi transformado, o nome foi modificado para Jesus, que já foi Jesus, que já foi Jesus e Jesus, e agora com J Jesus. Então o anticristo já vem se manifestando há muitos anos. Naquele tempo os cristãos já diziam assim, ó, já é o anticristo, Roma já está aí na figura do anticristo. Mentiroso, senão aquele que nega que Cristo não é Jesus, como está escrito aí, que Emanuel é o Cristo. Quem é que é o anticristo, senão aquele que nega que Emanuel é o Cristo? O anticristo é esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2,22. Ora, a Igreja Católica, ela ensina que o Salvador é com a mãe. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Ou seja, o anticristo estabelece a mãe de Jesus. O verdadeiro, na Bíblia, estabelece o Pai. Eu e o Pai somos um, ninguém pode adorar outro além do meu Pai. Então ele se identificava na figura do Pai. Ele dizia, eu sou o representante legítimo e legal do Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro a quem podemos adorar senão o Cristo, através dele irmos ao Pai, porque somente ele é o caminho que nos conduz ao Pai. A Igreja Católica inverte tudo isso e diz, nada sem Maria, porque todos devem se salvar em Maria. E aí vem o anticristo agora nos nossos dias, estabeleceu o triunfo do Imaculado, o coração de Maria, o reino de Maria, e que todos vão ser obrigados a adorar a mãe de Jesus. Isso é o anticristo, entendeu, irmãos? Quem é aquele que é mentiroso, senão o que nega que Cristo, que Emanuel é o Cristo, mesmo que nega o Pai e o Filho. É aquele que estabelece a mãe e o filho. Entendeu agora? Vou botar uma foto para ilustrar aqui, para que você compreenda, né? Para que você tenha o entendimento de entender isso aqui, irmão. Então, eu vou colocar aqui uma foto rápida, para nós encerrarmos, já é o fim, só para você compreender o que é o anticristo. Ó, vou escrever aqui, ó. Tudo com Jesus, nada sem Maria. O anticristo é isso. É o que nega o pai e o filho, estabelece o filho e a mãe, irmãos. Aqui, só para vocês verem imagens do que eu estou dizendo, né? A mãe no lugar do pai. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Investe tudo que você aprendeu na Bíblia. Contrário de tudo que você aprendeu na Bíblia, irmão. Contrário. Jesus e Maria. Em vez do Pai e de Cristo. Senão aquele que nega o Filho e o Pai. Senão aquele que estabelece adoração à mãe e um tal de Jesus. Quem é mentiroso, senão aquele que estabelece a mãe no lugar do pai? Irmãos, não sei se vocês vão ter tempo para entenderem isto, mas está chegando o tempo. E vocês talvez não tenham tempo para entender isso, porque o que está impregnado na vossa mente talvez não permitirá que vocês compreendam. Mas ficou aqui a nossa palavra. A besta 666 é o papado universal anticristo. Apocalipse 13, 18. É só isso, muito simples. É o papado que virá reinar no Brasil daqui para o mundo. E vai estabelecer o triunfo do Imaculado do Coração de Maria, o reino de Maria. Cristo, irmão. Este é o papado universal, este é a besta, é o 666, tá bom? Então nós trouxemos de forma bem simples para vocês, para que vocês compreendam. Só para colocarem bem aqui em prática, olha, Papa Francisco, para finalizar e você compreender mais fácil, inaugura imagem de Aparecida no Vaticano.
Essa é a imagem, irmão, que todos vocês vão ser obrigados a adorar, que a imagem está ligada com a marca da besta, com todo o contexto. Aqui finalizamos esse trabalho dizendo para vocês a imagem que já foi inaugurada no Vaticano. É a imagem que todos vocês vão ser inaugurada nesse ano 2016. No meio de se salvar na tribulação. E só há um jeito, é fazer parte do arrebatamento que virá. Antes dessa imagem ser oficializada como a imagem da besta, juntamente com a marca da besta, a universal, o ecumenismo, o reino da besta, o reino de Maria, o reino do anticristo. Que Deus vos abençoe. Em nome de Cristo, Emmanuel, que Deus vos abençoe, que Deus vos livre do que está chegando a partir de setembro. Que Deus vos livre. Até a próxima.